que é que eu ganho orando? Talvez você se pergunte, né? E você não está errado em se perguntar isso. E talvez o tipo de pensamento que passa na sua cabeça é: tem o cara lá que nem crê em Deus, ruim, o cara faz mal para todo mundo, explora a galera, um cara malvado, não teme a Deus, só faz o mal e tá bem de saúde, bem de vida, bem de dinheiro, não tem necessidade de nada, arrogante, prepotente, ninguém gosta dele, na verdade todo mundo gosta dele, né? Todo mundo gosta dele, o cara é ruim, todo mundo gosta dele, fala assim: e eu? O que eu ganho orando? Eu oro, minha vida não é boa, tô ruim de grana, ninguém gosta de mim, eu sou muito chato, eu sou terrível, eu chego no ambiente, as pessoas saem, todo mundo vai embora, abra a boca. Nossa, chofre, oi chofre. O que eu ganho orando? Hoje nós vamos ver o que a oração nos proporciona. E a primeira coisa que a oração nos proporciona é perspectiva. A oração reorienta a nossa visão para Deus. E essa situação que eu estava narrando aqui não é uma situação que talvez só passe na sua cabeça. Por que gente ruim vive uma vida boa, gente que não crê em Deus e não teme a Deus vive uma vida boa, e gente boa, temente a Deus, que crê em Deus, vive uma vida ruim? E essa é uma pergunta que o salmista está se fazendo no Salmo 73. O Salmo 73 é o salmo que abre o terceiro livro ali, a terceira parte do livro de Salmos, e ele olha para a injustiça, ele olha na verdade para os injustos e ele fala: eles não têm doença, estão sempre bem, estão sempre fortes, sempre cantando a respeito das suas conquistas, tá tudo bem. E uma hora ele se pergunta assim: eu só me lasco, eu estou passando por todo tipo de dificuldade e eu me pergunto, será que vale a pena conservar o meu coração puro? Na verdade, o que ele está se perguntando é: será que vale a pena mesmo crer em Deus? Será que vale a pena mesmo servir a Deus? Ou seja, a visão dele estava tomada, o coração dele estava tomado de indignação e a perspectiva pela qual ele estava vendo as coisas estava totalmente influenciada por como se vive a vida nesse tempo, como se vive a vida nessa era. Sabe aquela angústia de quando, sei lá, você está sem dinheiro, você está passando por uma pindaíba, as coisas não estão dando certo, as coisas que você tenta fazer não vai para frente, de repente você está lá no Instagram e você começa a comparar a sua vida com alguém lá que você considera que a vida seja perfeita, e é uma pessoa que não está nem aí para Deus, e de repente, no meio do salmo, quando o salmista está passando por essa mesma crise, que a gente tem uma grande tendência de passar porque a gente fica comparando a nossa vida nas redes sociais aí o tempo todo. Eu dei um exemplo esses dias, eu não sei aonde que eu falei do Rodrigo Hilbert. Que o Rodrigo Hilbert é perfeito, que o Rodrigo Hilbert ele cozinha bem, que o Rodrigo Hilbert é um bom pai, que o Rodrigo Hilbert é boa pinta. E me vieram informações não oficiais, não confirmadas e provavelmente falsas, mas eu preciso compartilhar. Informação é prioridade, você que vai checar depois. Corre na boca miúda, um amigo meu me falou que quando o Rodrigo Hilbert vai cozinhar na TV, tem uma equipe de cozinheiros que vai lá, prepara tudo, corta e entra e ele fala assim: olha, cortei esses cogumelos aqui que eu acabei de colher ali no meu jardim. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Pode ser mentira? Pode ser mentira. De qualquer forma, nós vivemos uma sociedade ilusória. O que é que vai tirar a gente dessa ilusão? O que é que vai tirar a gente da ilusão de que a vida boa é uma vida de alguém que não teme a Deus e mesmo assim as coisas dão certo para elas? Porque senão a gente vai estar perseguindo uma vida que dá certo e não perseguindo a Deus. O que é que pode mudar essa perspectiva? Oração. A gente já viu, não sei se você sabe, mas nós estamos numa série de vídeos aqui e o primeiro vídeo nós falamos sobre o que é oração. O segundo vídeo a gente falou sobre o que a oração requer, o que eu preciso para orar. E aqui a gente vai falar o que a oração nos proporciona, no que orar me beneficia. E a primeira coisa é que a oração nos dá perspectiva. O salmista, no Salmo 73, no meio do Salmo, ele fala: até que entrei no santuário de Deus. Ou então entrei no santuário de Deus. E desse momento em diante, quando você for ler o Salmo 73, percebe isso, a perspectiva dele muda. E ele começa a falar assim: meu Deus, quando eu entrei no santuário de Deus, ou seja, quando eu entrei na presença de Deus, eu comecei a perceber que o que está reservado para os injustos é o juízo.
o Senhor vai destruir eles, o Senhor vai acabar com eles, essa vida boa dura só um pouquinho de tempo. Até que no ápice do Salmo, lá no final, ele termina dizendo: quem tenho eu nos céus além de ti? E na terra, quem eu desejo além do Senhor? Porque a oração tem o poder de mudar a nossa perspectiva das coisas. É como se a gente fosse levado para um lugar mais alto e a gente acha que andou muito pouco e percebe que na verdade a gente andou bastante. Ou por outro lado, a gente acha que andou bastante e percebe que andou muito pouco. A nossa percepção a respeito das coisas é ampliada. Nós somos levados para um lugar mais alto e essa visão aterrada nossa, que está preocupada só com as coisas dessa era, ela é completamente mudada. Só que essa mudança de perspectiva, ela nos acorda para a realidade. E ela pode nos acordar para a realidade no sentido em que eu estava achando que as coisas eram muito ruins, eu estou no meio de uma situação muito ruim, e eu estou achando que aquilo ali é o fim do mundo, não tem mais jeito, seja uma situação emocional, seja uma situação relacional, seja uma situação de qualquer tipo, e eu acho que aquilo é o fim do mundo, não tem mais jeito, eu vou orar e de repente eu acordo para a realidade e vejo: nossa, não tem por que eu estar tão desesperado assim. Minha percepção, minha perspectiva é reorientada, porque Deus entra em cena. Só que por outro lado, pode ser que eu estou vivendo uma vida tranquila e eu vou orar e eu percebo que eu estou vivendo em pecado. Eu percebo que eu não estou dando frutos de arrependimento. E o primeiro caso é como se eu acordasse de um pesadelo que eu mesmo criei e Deus me desperta para uma realidade muito mais branda, uma realidade onde a sua graça e a sua misericórdia estão me cercando. E no segundo caso, eu estou vivendo uma vida achando que estou agradando a Deus e quando eu me coloco, então entrei no santuário de Deus, eu percebo como que eu pude tolerar isso, como que eu pude passar por cima desse tipo de atitude, como eu pude não me arrepender, Então a perspectiva pode me acordar para uma realidade mais branda ou para uma realidade mais dura. Porque a nossa perspectiva é mudada porque Deus entra em cena. Independente do tipo de oração que a gente faz, então no primeiro vídeo a gente falou que oração de ação de graças, oração de confissão, oração de louvor, oração de petição, são tipos de oração que precisam andar em equilíbrio. Independente do tipo de oração, nós sempre teremos a nossa perspectiva realinhada, porque Deus entra em cena. No culto, nós começamos louvando ao Senhor, porque primeiro a gente precisa ter noção da grandiosidade de diante de quem a gente está entrando, para só então a gente poder, diante desse Deus então, de um Deus grande, poderoso, Criador dos céus e da terra, então a gente canta essas coisas para o nosso coração perceber: eu não estou entrando diante de qualquer um, e só depois então ouvir a palavra desse Deus para dar o devido valor que essa palavra tem, porque vem dele. É Deus entrando em cena e falando: quem define o que é real ou não sou eu, quem define a realidade sou eu. Quem define como é que você tem que ver a realidade sou eu. Então nós precisamos ser acordados por Deus e Deus nos acorda por meio da oração, mudando a nossa perspectiva. Segunda coisa que a oração nos proporciona é força. Ele é o todo-poderoso Deus e contra ele não tem força. Por quê? Oração é união espiritual com Deus. Quando você ouvir falar sobre mística cristã, a mística cristã quer dizer uma busca de união espiritual com Deus. E por que isso quer dizer força? Porque, eu vou dar um exemplo aqui, os puritanos, eles diziam que a oração é o lubrificante das engrenagens da alma. Ou seja, se a gente não orar, nossa alma vai ficar enferrujada. A nossa vida interior, o nosso homem interior vai ficar enferrujado, ou seja, enfraquecido, incapaz de se mover, incapaz de obedecer. Porque sem esse lubrificante, essa graxa, esse óleo na nossa alma, nós ficamos paralisados. E eu diria que é o lubrificante não só da alma, mas é a graxa, o óleo da igreja. Oração é a graxa das engrenagens da igreja, da nossa alma e da igreja. A igreja não anda sem oração, nós não andamos sem oração. Os puritanos diziam também que a oração é a apropriação contínua do poder divino. Quando a gente fala de força, tem um texto em Efésios 6 que fala da armadura espiritual, que a gente empunha essa armadura, a gente veste essa armadura. E essa armadura, eu lembro que eu fazia parte de na igreja presbiteriana, do grupo de dança. Eu fazia parte do grupo de dança. E antes das apresentações do grupo de dança, a gente botava o capacete da salvação,
colocava a couraça da justiça. E eu ficava... Não é uma coisa muito presbiteriana se fazer, né? Mas a gente fazia. Eu não sei se era meio disruptivo ali do grupo de dança. Mas a gente vestia armadura e tal. E você sempre se lembra de Efésios 6, né? E busquei quando li Efésios 6. Isso não era presbiteriano, eu aprendi essa na Assembleia. E no final da armadura, que tem o capacete, o sapato, a couraça da justiça e tudo mais, Paulo fala da oração. E geralmente as pessoas costumam associar como se a oração fosse mais um elemento da armadura, mas não é. Porque a verdade, a justiça, a salvação estão sempre atrelados a um elemento da couraça, mas a oração não. Porque a oração é o que faz a armadura ter efeito. O escudo da fé com o qual você rebate os dardos inflamados do maligno tem efeito porque a oração, porque esse relacionamento contínuo com Deus, essa apropriação contínua do poder divino faz com que você consiga apagar os dardos inflamados do maligno. A salvação que Jesus conquistou na cruz pra gente, esse capacete da salvação, essa proteção da salvação, o efeito dela só vem pela oração. A experiência do poder do Evangelho só vem pela oração. O Tim Keller fala o seguinte: a oração é a maneira pela qual todas as coisas em que acreditamos e que Cristo conquistou para nós tornam-se de fato nossa força. Enquanto a gente não ora, tudo que a gente crê, que a gente canta, que a gente declara lá, que crê e tudo mais, podem ser só abstrações da nossa mente. Ah, Deus é amor. Ah, a palavra de Deus, a gente vai falar isso no último ponto, mas a palavra de Deus revigora a alma. E eu estou me arrastando, eu estou sempre cansado. Assim, toda vez, em determinada época do ano, eu fico cansado e eu começo a ficar paralisado, começo a deixar tudo para trás, começo, sei lá, largar a mão de tudo, porque eu estou cansado. Eu não experimento desse vigor. Primeira coisa, então, a oração reorienta a nossa perspectiva, a oração, nossa força, nos dá força porque é a união espiritual com Deus. E por último, oração nos dá realidade espiritual. O que quer dizer realidade espiritual? Oração nos dá percepção. Ela busca nos dar percepção da presença de Deus. Cara, e essas três coisas, mas essas duas últimas principalmente, elas são muito importantes, porque a mudança de perspectiva é muito importante, mas a oração nos proporcionar força e realidade espiritual nos tira de um tipo de cristianismo que só crê teoricamente no que está escrito na Bíblia. E contra isso, gente, só resta indignação. Você precisa se indignar contra você mesmo e falar assim: não é possível que eu estou lendo um negócio aqui e não estou experimentando disso. Não é possível que a gente continue apático com relação à falta de experiência com o que está escrito na Bíblia. E geralmente a gente vai atribuir isso, sei lá, aos dons miraculosos, aos dons extraordinários, mas eu estou falando aqui de tudo isso, mas estou falando de coisas muito mais fundamentais. Por exemplo, experiência do amor de Deus, experiência da doçura de Jesus Cristo, como diria o John Owen, o príncipe dos puritanos. Na oração, o nosso conhecimento abstrato que a gente tem de Deus se torna real para nós. Conhecimento abstrato que a gente tem, uma coisa, sabe, etéreo, um negócio que a gente tem na imaginação se torna real. É na oração que isso acontece. Então a gente não só crê no amor de Deus, nós somos inundados pelo amor de Deus. A gente não só crê que Deus é bom, mas como o salmista diz, no Salmo 34, Davi diz: provai e vede que o Senhor é bom. Não só saibam que o Senhor é bom, decorem que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Nesse livro, o Tim Keller, e eu sempre deixo aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem comprar esse livro, a gente causou um pequeno problema na Amazon, que o pessoal comprou tanto livro. Não sei se eu te falei isso. O pessoal comprou tanto livro que a estimativa de entrega agora está de 2 a 3 meses. Mas pessoal, entrem lá, eles devem renovar o estoque em breve. Tem outros vídeos de indicação de livro aqui no canal. E só lembrando, sempre que você compra no meu link da Amazon, você coloca dinheiro no bolso desse canal. Beleza? Para a gente poder investir. Inclusive, esse aqui foi o nosso primeiro investimento, porque vocês têm nos abençoado com compras na Amazon, inclusive de panelas e chapinhas. Tudo que você compra na Amazon, a gente ganha. Então, nesse livro aqui, o Tim Keller ele escreve que no Catecismo Maior de Westminster, está escrito o seguinte:
que um dos papéis do Espírito Santo na nossa vida é nos ajudar a orar ao operar e precipitar em nosso coração, ainda que não faça na mesma medida para todas as pessoas e nem em todos os momentos, as apreensões, afeições e graças que são condição para o correto desempenho desse dever. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que o Espírito Santo nos ajuda a orar, e uma das coisas que ele faz para nos ajudar a orar, o ministério do Espírito para nos ajudar a orar, é colocar, a expressão que ele usa é precipitar em nossos corações, como uma chuva, sabe, precipitação? Ele faz chover nos nossos corações as afeições, as graças, que são condição para o correto desempenho da oração. Ou seja, estar com os afetos envolvidos na oração não é opcional, porque às vezes a gente acha que fazer uma oração madura, fazer uma oração centrada, é afastar os nossos afetos e fazer uma oração racional, que recita versículos para Deus, o Senhor diz na sua palavra, se podemos dizer assim, lá no versículo tal, e daí Deus fica indesculpável, né? Você citou a palavra dele para ele, mas e os afetos? A gente não está falando com um ídolo, não, que tem boca, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Não é um ídolo. Ele é real, tem sensibilidade. Falando do Espírito Santo, o Espírito Santo pode ser entristecido. Nossas afeições precisam estar envolvidas. Só que o que ele fala aqui é interessante, que não acontece da mesma forma para todas as pessoas e nem em todos os momentos. Então não existe uma fórmula que eu sigo, que se eu fizer isso, eu vou ter a percepção da presença de Deus todas as vezes que for orar. Não, às vezes a oração vai ser seca. Deixa eu te falar, e se você estiver perseguindo uma vida de oração de verdade, se você estiver tentando orar e ter uma vida de oração e ser uma pessoa de oração de verdade, você já percebeu isso. Se alguém vira para você e fala assim, minha vida de oração é sempre maravilhosa, eu sempre quero orar, eu sempre estou com vontade de orar, a minha vida de oração é sempre azeitada, eu sempre estou feliz, acordo e já quero orar e olha que maravilhoso. Não, envolve disciplina, a gente falou isso no primeiro vídeo. Mas envolve as afeições também, não é disciplina pela disciplina. O John Owen, a gente vai falar disso num outro vídeo, se Deus quiser, mas ele fala de um equilíbrio entre luz e afeto. Luz é doutrina, afeto é experiência. Se a gente tiver só um e não tiver o outro, tá errado. Tá errado. E o Tim Keller fala, ele prossegue, ele fala o seguinte, citando ainda o Catecismo Maior de Westminster, ele diz, o catecismo não recomenda passividade quanto a isso. Quanto a isso o quê? Quanto a uma determinada temporada da vida você não estaria experimentando a presença de Deus. Ele não indica e recomenda passividade com relação a isso, ou seja, se acostumar. Ao discutir com os cristãos, ao discutir como os cristãos devem receber a ceia do Senhor, ensina que precisam meditar afetuosamente sobre a morte e os sofrimentos de Cristo e, desse modo, instigar a si mesmos a um exercício vigoroso da graça deles. Isso quer dizer que devemos meditar na verdade até os afetos do nosso coração serem suscitados e descobrirmos em nós o desejo de servir a Deus. Eu não estou sentindo a presença de Deus, estou numa temporada muito seca, não quero mais buscar Deus. Não quero mais buscar Deus, não. Não tem essa, amigo. É tipo assim, não quero mais beber água, sabe? Vou parar de beber água esse mês, porque não sei, o tempo está muito úmido. Vou parar de almoçar e jantar, parar de comer. Não é porque tem muita comida na minha despensa, que eu não sei. Não é opcional. Peraí, deixa eu me localizar aqui. Então nós devemos meditar na palavra de Deus até os nossos afetos serem mexidos, até que a gente experiencie. Teve uma época que as pessoas, em conversa assim, falavam assim, Lê, eu não estou sentindo a presença de Deus. E a minha resposta imediata era sempre assim, mas não precisa sentir. Não estou tendo experiência. Eu falava, não precisa ter experiência. Basta você crer. Basta você acreditar no que está escrito na Bíblia. E só crer. Não precisa experimentar, não. Só que isso não é verdade. Eu me arrependo de ter aconselhado as pessoas assim. Porque ainda que eu não vá ter experiências todos os dias, e ainda que a gente não deva ser um perseguidor de experiência por experiência, sabe? Eu quero
Quero ver o matinho pegando fogo no monte. Bota fogo no tanto de mato lá e faz... Não, bota não. Não bota, pessoal. Eu quero ter experiência. Quero ver a... Ele não é essa experiência famosa, não pode falar. Quero ver um leão rugir dentro do meu quarto. Rau! Pessoal, vi um leão rugindo dentro do meu quarto. E aí? Não, mas foi muito legal. Rau! A experiência pela experiência não vale de nada. Mas agora, eu leio na Bíblia, igual eu tô lendo o Salmo 19 sempre, e no Salmo 19 está escrito assim: a palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E eu olhar para o meu redor, eu ver pessoas desanimadas, eu ver pessoas cronicamente cansadas, eu ver pessoas querendo desistir, sei lá, de servir a Deus no ministério, ou de viver uma vida para Deus, ou de dedicar a sua vida para Deus, simplesmente, e porque estão cansadas. E eu me pergunto assim, se a palavra de Deus é perfeita, Deus é perfeito, onde que está o erro? É a falta de experiência, de meditação nessa palavra, até que ela se torne uma verdade dentro, até que esse vigor venha à tona. No mesmo salmo fala que, sim, que a palavra do Senhor traz alegria ao coração, é capaz de transformar um inexperiente em sábio. Uau! Onde que está essa experiência? Se isso é verdade, se Deus é amor, se Deus me ama, onde está a sensação desse amor? Deixa eu te falar, não é opcional. Sem a sensação desse amor não tem como vencer a carne, não tem como vencer o mundo. Não é só uma sensação boba, é Deus mexendo nos nossos afetos, no nosso interior. E a oração nos dá essa realidade espiritual. É como Maria, ela está no jardim, ela acha que aquele homem que está falando com ela é um jardineiro, mas basta uma palavra dele, Maria. Basta ele falar o nome dela, que ela sabe, não tem razões para duvidar de que é Jesus. Às vezes é esse momento na oração, é Deus falando o seu nome, e você já não tem razões para duvidar. De repente, as circunstâncias não mudou nada, mas o seu homem interior muda, porque você recebeu realidade espiritual, que é a realidade da presença de Deus. Então, nosso terceiro vídeo, hoje a gente viu o que a oração proporciona, e ela proporciona perspectiva, força e realidade espiritual. Então, assista os outros vídeos dessa série, você vai ver aí, do óbvio para quem. É uma série sobre oração, tem mais outros 2 vídeos. E não se esqueça de entrar aqui na descrição, entra no link da Amazon, compra o livro, leia esse livro, você não vai se arrepender. Tem outro vídeo também de indicações de livros, dá uma passada lá. E os vlogs também, assista os vlogs que a gente está fazendo do Jumbo January e vlog aleatório também. É isso aí, até mais, tchau! Uau!